Melhor Escolha está de volta e vê só, as últimas fases de um projeto são aquelas em que a gente consegue ver com mais clareza o resultado e é uma etapa importante para a escolha mais certeira de metais, como as torneiras. Ter o acompanhamento de um profissional faz muita diferença, assim como prestar atenção a detalhes que a gente mostra aí na reportagem. De aço coloridas. As torneiras são essenciais em alguns ambientes da casa, como banheiro, lavanderia, cozinha e área gourmet. E para cada cômodo existe um tipo específico. Além do designer, elas também devem ser funcionais para atender às necessidades dos moradores. Essa torneira que nós estamos vendo aqui, elas são apropriadas para banheiros. São torneiras baixas para banheiro. As torneiras de cozinha, geralmente, elas são nesse estilo aqui. A gente chama torneira de bica alta. A gente tem torneiras de bancada e a gente tem torneiras de parede. Elas estão sendo muito utilizadas em área gourmet. Elas vêm com esse material aqui emborrachado, inclusive colorido, né? Nós temos elas pretas, nós temos elas vermelhas, estão sendo muito utilizadas em área gourmet. Tanto produto de parede como de bancada. Há uma diferença entre torneira, misturador e monocomando. Nós temos uma variedade de torneiras hoje que ela atende todos os gostos e bolsos, né? Por exemplo, nós temos essa torneira aqui, que é uma torneira monocomando. Essa torneira ela pode deslocar o jato de água para um lado e para o outro de uma pia, né, de uma cozinha onde você está utilizando, e você tem também ela fixa. Mesmo ela fixa, ela tem aqui o arejador, que ele é móvel. Aqui você direciona o jato da água para o produto em que você está, no caso, querendo utilizar, né? Querendo usar. Esse é um tipo de torneira monocomando. Por que monocomando? Porque você também pode utilizar água fria e água quente aqui. Então, água fria para um lado, água quente para o outro, num comando só. Essa torneira aqui, por exemplo, ela também tem a funcionalidade de água quente e água fria. Só que ela é misturador, ela tem os dois comandos. Um comando vai dar água fria e outro comando vai dar água quente. Então existe o misturador, existe o monocomando e tem também as torneiras que elas são mais simples, a funcionalidade dela. Ela gira para onde você queira e tem também a questão do arejador você poder trabalhar isso. Tá? Então, além dessas torneiras aqui, a gente tem torneiras em que você regula o tempo em que você quer a água jorrando e tem também torneiras em que você pode pressionar ela para que o jato de água saia e aí você tem um tempo em que esse produto ele vai retornar e aí encerra o fluxo d'água. A variedade de torneiras é enorme, tem opções para todos os gostos e bolsos, mas para não errar na escolha, alguns detalhes podem fazer diferença, como o tamanho da pia ou o tipo de cuba. Essa torneira ela está projetada de forma que o fluxo de água caia justamente aqui no centro da cuba. Né? Quando você compra uma torneira, nesse caso aqui mais curta, ao utilizar a água, de repente se for mais curta, você joga as mãos para lá. E aí de repente você vai ter problema que você vai molhar a tua parede. E se ela for mais longa, Renato, de repente você pode estar utilizando aqui, molhando o piso do seu banheiro sem necessidade. Por quê? Porque a torneira não é apropriada para o tamanho da cuba. Tem também as que já vêm com filtro de água acoplado. Elas têm uma função purificadora e podem ser uma aliada contra a sujeira na hora de lavar frutas e verduras, por exemplo. Inclusive, a higienização pode ser até mais profunda, feita com a ajuda do ozônio. Aqui você usa para poder purificar, de repente você quer lavar uma verdura, uma fruta, uma folhagem, então essa aqui tem essa funcionalidade de você utilizar o filtro. Esse filtro aqui, ele já vem acoplado na torneira, entendeu? Então ele tem essa funcionalidade, você utiliza a torneira normal, se você quiser utilizar só o produto sem o filtro e você utilizando também com filtro, você pode usar as duas opções. Nós temos uma torneira aqui que ela já vem com ozônio, ela vem com um aparelho de ozônio, onde o tratamento dela, ela elimina até em 99% as bactérias do produto que você está lavando. Quer seja, aqui tem um exemplo de
de mamadeiras, né? Nós temos também ela remove 75% de agrotóxicos das verduras, das frutas, das folhagens, né? E também neutraliza odores indesejados. Você está manipulando o alho, você está manipulando cebola, de repente fica com a mão com aquele cheiro. E essa torneira aqui, acionada ao ozônio, ela tem a capacidade de eliminar esse odor. Mudamos de assunto agora para falar sobre natureza. A presença de plantas em casa só traz benefícios. Além de deixar qualquer ambiente mais aconchegante, elas ainda melhoram a qualidade do ar. E não se preocupe, não é preciso ter aquela varanda ou quintal para cultivar suas plantinhas. Muitas espécies se desenvolvem muito bem em vasos, como a gente vai ver na reportagem de Simon Cavalcante. Não importa onde estejam, as plantas sempre trazem vida e aquela sensação de bem-estar aos ambientes. E se estamos falando de plantas ornamentais, aí é que elas enchem de encanto e de charme. Vê só essas marantas. E o que falar desse cacto coração? Justamente por trazerem charme e até aconchego para os ambientes, que as plantas se tornaram quase que obrigatórias nos projetos de decoração. E são tantas as espécies que nem é preciso ter espaço de sobra em casa. Essa loja aqui, por exemplo, é especializada em plantas para ambientes internos. No mundo hoje existe um movimento chamado Urban Jungle, né? Que a gente está trazendo essas plantas para dentro de casa porque a gente se afastou da natureza. Então a gente precisa desse contato no dia a dia da gente. E assim, não é necessário que seja uma floresta dentro de casa como se diz na palavra, né? Mas o verde ele vai te acalmar, ele vai te relaxar. E é um processo que até no dia a dia te faz relaxar, porque você vai parar para cuidar, você vai olhar para aquilo ali. Então, realmente, para o seu dia a dia, vai trazer inúmeros benefícios, além da beleza. Como tem espécie de todo tamanho, tem sempre uma que se encaixa naquele espaço mínimo. Tem vários tamanhos de plantinha, a gente pode colocar desde uma amaranta, que é uma plantinha de menor porte, ela vai crescer, obviamente, mas não é uma planta gigante, então ela vai caber em qualquer lugar da sua casa. O que é importante saber é cada planta tem uma necessidade de luminosidade e uma necessidade de rega. É preciso respeitar tanto a luminosidade que ela precisa quanto a rega. Então você vai escolher uma planta para um ambiente de acordo com a luz daquele ambiente. As marantas estão entre as plantas mais procuradas e não é só pela beleza e variedade. Elas são muito fáceis de se cuidar. A maranta é uma planta que aqui no Brasil, por exemplo, tem mais de 500 espécies brasileiras. E assim, ela tem uma variedade gigantesca de folhas, de texturas, de formatos. E é uma planta que encanta porque ela realmente é muito diferente e tem muitos tipos diferentes, né? Ela é uma planta, por ser brasileira, tropical, ela gosta de umidade, ela gosta de calor. Então, se você pega uma amaranta e bota ela no ar-condicionado, num lugar que é muito seco, ela não vai ficar feliz. Se for um lugar muito luminoso, onde é que você vai encontrar a amaranta na natureza? Debaixo de uma árvore, escondida em algum lugar do sol, porque é uma planta muito delicada, as folhinhas são muito fininhas, quando o sol bate, queima. A jiboia, pela resistência, também quase não dá trabalho. A jiboia, ela é super simples de cuidar. É uma planta que pode pender, então você pode pendurar em algum lugar e ela vai fazer um efeito bem legal, botar num nicho. Ela vai dar um efeito muito diferente na sua casa, como você pode usar ela como uma trepadeira, tentar fazer ela subir numa parede. Ela é muito versátil e muito fácil. Eu digo que ela é uma daquelas plantas que a gente chama de duras de matar mesmo, sabe? Porque se você botar muita água, ela vai sobreviver. Se você botar pouca água, ela vai sobreviver. Ela é bem resistente. Então, para quem está iniciando, a gente sempre aconselha essa planta que você ainda vai aprender a lidar com essa história da rega, a sentir quando a planta está precisando de água, quando não precisa. E, em geral, o que eu vejo é que as pessoas matam por excesso de água. O lírio da paz está entre as poucas plantas para ambientes internos que produzem flor. E ela vai exigir um pouco mais de rega. Ele é tão simples quanto uma jiboia, mas ele vai te dar um sinal muito mais rápido. Ele precisa de mais água e ele vai desfalecer. É muito engraçado você ver o lírio desfalecendo, assim, dia sim, dia não, quase. Porque ele gosta mais de água, ele precisa de mais umidade. Tanto que a gente já tem ele aqui, por exemplo, na hidroponia. Ele dentro d'água, só na água, sem substrato. E ele adora.
Melhor Escolha de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia, pelo carinho da sua audiência. Se você quiser rever nossas reportagens, é muito fácil. Acesse o nosso site tvcorreio.com.br. Ótima tarde, excelente fim de semana para você. Tchau!